Oiê! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. O tema de hoje é: será que é possível ganhar massa muscular e ao mesmo tempo perder gordura fazendo pole dance? Você provavelmente já deve ter se deparado com uma praticante de pole dance com um físico digno de uma atleta de fisiculturismo. É claro que no fisiculturismo a gente tem um ganho de massa muscular mais estratégico e no pole dance é como se fosse um bônus. Não à toa a gente vê atletas ou até mesmo praticantes, né, pessoas que praticam pole dance por hobby com um físico muito bom, né, um físico assim, na verdade muitas vezes excelente, um abdômen definido, um bom ombro, um bom bíceps, tríceps e costas assim realmente dignas assim de um atleta de fisiculturismo mesmo. Os membros superiores são os membros que mais têm ganhos musculares, né, no pole dance, porque é o que a gente utiliza bastante os nossos braços. Mas se engana quem pensa que são apenas os músculos superiores do corpo que ganham, né, que tem algum ganho de massa muscular. Os membros inferiores também. Por mais que seja menos, né, menor esse ganho de massa muscular, as travas fazem com que a gente obtenha esse ganho também, né? Tonifique esses músculos, porque a gente precisa realmente fazer uma pressão muito grande na trava, o que faz com que esses músculos fiquem aí tonificados. Então, no pole dance a gente trabalha o corpo de uma maneira completa, realmente, dos pés à cabeça. Uma aula de pole dance, né, ela tem em torno dali de 1 hora, 1 hora e meia, e mais ou menos a média de gasto calórico gira em torno de 300 a 600 calorias, então é um gasto calórico bem alto, né, se for para pensar. E a gente tem as diferentes modalidades de pole dance, como por exemplo, eu sou muito do pole sport, adoro pole sport, que é com a barra fixa mesmo, né? E aí a gente tem o pole spin, que é com a giratória, que muitas vezes para você subir fica um pouquinho mais leve, mas você tem que ter muito controle do seu físico de qualquer maneira. E a gente tem o pole coreográfico, que exige muito da gente também, então o gasto calórico durante uma sequência coreográfica é muito alto. A gente imagina você ter que repetir, aí tu erra, aí tu repete de novo. Então o gasto calórico durante um treino coreográfico é realmente bem alto. Esses dias eu estava pesquisando para um outro tema que eu quero construir aqui para o canal e acabei encontrando o perfil da Jamila Deville. Eu vou até deixar aqui uma foto dela para vocês verem o físico dessa mulher. Gente, ela já faz pole dance há muito tempo, assim, né? Então, mas presta atenção nesse abdômen. É um físico muito bonito. Eu fiquei admirada com o físico dela, de verdade. Mas é importante pontuar aqui que sozinho o pole dance não faz milagre. É importante que se tenha uma intensidade alta durante os treinos e que esses treinos sejam frequentes, pelo menos de 2 a 3 vezes na semana. E, claro, a dieta. A dieta também é muito importante para o ganho de massa muscular e para perda de gordura. Então, assim, tem muita gente que começa a fazer pole dance como uma forma alternativa à academia, porque não quer ir para academia, mas quer sair do sedentarismo. Então vai para o pole dance buscando isso. Só que as primeiras aulas, elas são muito desafiadoras, né? Primeiro que quando você é uma pessoa sedentária, como que você vai conseguir ter sucesso já na primeira tentativa, né? É difícil. Eu falo por experiência própria. Eu, quando comecei no pole dance, assim, era muito difícil subir na barra, eu escorregava bastante, até pela questão do suor. E, além disso, o meu condicionamento físico, ele estava se iniciando ali para ficar bom, então, né, a gente precisa ter um condicionamento físico bom. Então, no início vai ser muito difícil. E o que acontece? Essas mesmas pessoas que buscaram o pole dance como a alternativa à academia acabam vendo a necessidade de ir para academia ou de praticar um outro esporte, né? Como, por exemplo, a corrida, né? Muita gente que pratica pole dance vai fazer algum tipo de atividade cardiovascular justamente para ajudar no condicionamento físico. Então, eu vou falar da minha experiência pessoal, porque é algo que eu fico mais à vontade para falar, porque eu não tô falando de outras pessoas, né? Então, eu era uma pessoa sedentária, né? Quando eu comecei o pole dance, eu comecei, se eu não me engano, em 2022.
Mas antes do polidense, eu saí do sedentarismo através do tecido acrobático. E assim, as primeiras aulas foram uma humilhação total, porque eu estava acima do meu peso e eu era sedentária. Eu não fazia nenhum tipo de esporte. Eu fazia assim, para não falar que eu não fazia nada, eu fazia alongamento uma ou duas vezes na semana. Isso foi muito bom, no início também me ajudou bastante o alongamento, mas não foi suficiente. Então eu vi a necessidade de, se eu queria realmente ficar boa, eu queria subir no tecido, né, sustentar o meu próprio peso, porque assim, eu fiquei muito frustrada quando eu percebi que eu não conseguia sustentar o meu próprio peso. Tanto é que hoje em dia eu faço os pull-ups, né, e eu assim, mantenho esse ritmo porque para mim é equivalente a sucesso conseguir sustentar o meu próprio peso, porque naquela época eu fiquei muito frustrada, gente, fiquei mesmo. Então eu falei assim, não, eu tenho que mudar isso, eu tenho que perder peso, né, porque se eu não tô conseguindo sustentar o meu próprio peso porque eu estou acima do peso, e além disso eu preciso fortalecer a musculatura dos meus braços. E foi o que eu fiz. Então, no início, quando eu comecei a academia, eu acho que todo mundo, né, meio que começa assim treinando fofo. Eu treinava fofo, então eu fazia 20 minutos ali de cardio na esteira, aí depois eu ia fazer a musculação, treininho fofo. Mas aí, à medida que você vai indo, né, então as coisas vão melhorando. E à medida que eu ia me desenvolvendo na academia, ia me desenvolvendo no tecido, na lira, no polidense. Então, foi uma coisa que foi andando em conjunto ali. Então, cardiovascular, por que é interessante, né? O cardiovascular, pra mim, no caso, eu comecei fazendo ali caminhada. Hoje em dia eu corro, eu faço 5 quilômetros em 30 minutos. Naquela época era impensável. Gente, eu tinha vergonha de tentar correr na esteira da academia por achar assim, nossa, vai que eu corro feio. Essas coisas, né? Eu espero que eu não seja a única pessoa que pense assim, porque né, eu acho que deve ter mais pessoas que, quando começam na academia, são muito tímidas, porque eu era. Enfim, tinha muita vergonha. Hoje em dia, não. Né? Hoje em dia, não. Então, assim, se você é uma pessoa sedentária, se você tá acima do peso, como eu estava, você fica na dúvida, será que eu começo polidense? O polidense, será que vai ser pra mim? Ou então, se você é uma pessoa mais velha, ou então você é muito nova, cara, sério, o polidense é pra você. Ele é muito adaptável a todos os corpos, ele é para todos os corpos. Ele é pra homem, ele é pra mulher, ele é pra idoso, é pra criança, é pra todos os tipos de corpos. Então não se preocupe. E se o seu foco é perder gordura, é ganhar massa muscular, sair do sedentarismo, vem pro polidense, inicia, faz uma aula, não se cobre, pelo amor de Deus, o início é muito importante que você não se cobre, que você curta o processo, você não vai conseguir fazer as coisas de primeira, se você conseguir eu vou estar muito feliz por você, mas eu falo assim de coração que se não sair tá tudo bem, só o fato de você tá lá, treinando já é ótimo, começando um esporte, sabe? Um esporte diferente ainda, então já é maravilhoso. Então, por exemplo, muita gente tem dificuldade em fazer a inversão, né? Inversão split. Por quê? Porque precisa de muita força no abdômen. E a força no abdômen você cria conforme você vai praticando os exercícios, né? Eu não tinha essa dificuldade em fazer inversão, mas é porque eu já fazia tecido acrobático. Então, tecido acrobático a gente já inverte, né? Eu já aprendi a inverter em um outro tipo de prática esportiva. Então, pra mim foi fácil. Mas muita gente tinha essa dificuldade porque precisa criar força no abdômen, precisa criar força no core, na verdade, né? Quadril, abdômen, enfim. Então, não se cobre na primeira, respeite seu corpo. Se você está acima do peso, se você é uma pessoa obesa, você não tem que ficar pensando, eu não vou ir porque não é pra mim. É pra você sim, são pra todos os corpos. Os dois estúdios, os dois estúdios que eu já fiz aula de polidense eram vários tipos de corpos, entendeu? Então não tem essa história de, não, é só pra pessoa magra. Cara, ninguém nasce preparado pra fazer as coisas, sabe? É tudo uma questão de começar. E uma coisa interessante é ver o processo de emagrecimento dessas pessoas quando elas começam no polidense. O meu próprio processo é muito bonito. Não foi só o meu físico que mudou, mas a minha cabeça mudou também, né? Eu acho que isso acontece com todo mundo quando pratica algum esporte. Mas acompanhar essas pessoas que elas eram obesas e elas continuaram ali insistindo no esporte,
viram que era uma coisa legal, né, uma comunidade legal e acolhedora, e depois foram para academia, né, para tentar melhorar ainda mais ali, e você vê ali o desenvolvimento delas, é muito gratificante, assim, é realmente uma felicidade que ela é compartilhada de verdade. Eu fico muito feliz em poder observar isso. Então, por essa questão, né, de ir buscar por fora algo de melhorar ali no polidense, porque o polidense é um esporte bem desafiador mesmo, faz com que a gente vá realmente desenvolvendo um físico muito bom. E olha, detalhe, eu não tô falando aqui que eu entrei no polidense buscando algo estético, não, eu entrei no esporte porque eu realmente achei encantador, era uma coisa mais artística, né? A questão estética veio vindo junto, né? Eu entrei no polidense porque eu falei, quero ficar com o abdômen trincado. Não, foi um bônus realmente, sabe? Tipo, ver o meu físico se desenvolver, eu peguei gosto pela academia, então é por isso que muitas praticantes de polidense têm um físico muito bom, porque você precisa ter um físico bom se você quiser executar sequências coreográficas, ou então fazer algum tipo de elemento, figura ali na trava, você precisa ter força, você precisa sustentar o seu corpo, né? Então é por isso, voltando nessa questão do cardiovascular, é que por mais que a pessoa, né, ela já alcançou o objetivo dela, já consegue subir na barra, já consegue se sustentar, quando a gente está num esporte, a gente sempre mira na alta performance, né? Então a gente sempre quer estar melhor, dar o nosso melhor. E isso faz com que a gente tenha que, de maneiras externas, treinar para quando a gente for ali treinar o polidense em si, a gente tenha um desempenho muito bom. Então, por isso que atividades cardiovasculares como corrida, como ciclismo, tudo que acelera o seu batimento cardíaco, exige bastante, né, da sua respiração, é bom para quando você precisar, por exemplo, fazer uma sequência, quando você for fazer uma apresentação, quando você for competir, você esteja realmente bem preparada, bem condicionada. Além disso, a musculação também vai te ajudar a manter os músculos, né, bem firminhos ali, aumentar a camada muscular para que você proteja suas articulações, tenha mais força, né, quanto mais músculo, mais força. Então, é muito interessante ver isso, que por mais que a atleta ela já seja muito boa no polidense, ela sempre está indo ali buscando outros meios de melhorar. Uma outra coisa interessante aqui de pontuar é com relação à flexibilidade. Quando a gente começa a fazer musculação, até mesmo polidense exige, mas a gente vai criando musculatura, a gente precisa fazer treinos de flexibilidade, porque a gente precisa alongar esse músculo para que ele continue flexível. Então, mais uma coisa que tu coloca na conta ali do polidense. Você vai obrigatoriamente ter que fazer treinos de flexibilidade. Nem que não seja para você fazer um espacate, mas para você se manter funcional, né? No polidense, enfim, qualquer coisa da sua vida. É mandatório. Faz polidense, tem que fazer treino de flexibilidade. Por mais que você não alcance o objetivo de fazer um espacate, seja muito difícil, é muito importante fazer alongamentos, alongar o músculo, alongar as articulações. Então, para concluir, é super possível ganhar massa muscular e perder gordura fazendo polidense. Eu espero que vocês tenham gostado desse tópico. Se vocês gostaram, deixe no comentário se vocês querem que eu traga mais desses assuntos do mundo fitness, né? Até porque o nome do meu canal é Marcele Polifit e tem um motivo, eu realmente sou muito fitness. Então, se vocês quiserem que eu traga como que é a minha dieta, como que é a minha musculação, meu treino de musculação, enfim, se vocês quiserem dicas também, comentem aí, me ajudem a engajar esse canal, fazer com que ele vá para frente, né, para que ele alcance mais pessoas, para que a prática do polidense se popularize. O polidense, ele é uma prática que não é só aquela coisa que tá no imaginário da sociedade, né? O polidense é para todas as idades, o polidense é para todos os corpos, então polidense é universal, gente, né? É isso, é um esporte como qualquer outro. Se não vê como esporte, vê como arte, é maravilhoso. Se você gostou, então, desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe, comente, enfim. Beijos e até o próximo.